Então, boa noite a todos. É com muito prazer que hoje apresento o Dr. Décio Andoli Júnior para apresentar o nosso... Aliás, apresentar não. É dividir conosco o seu conhecimento a respeito da ciência, da medicina e da espiritualidade. Então, o Núcleo Universitário de Saúde e Espiritualidade, que é ligado ao Departamento de Neurologia e Neurocirurgia da Universidade Federal de São Paulo, hoje vem trazer o Dr. Décio com o tema que é a contribuição da física quântica no entendimento da espiritualidade. Dr. Décio fez mestrado e doutorado na Unifesp, ele é médico, gastro e tem se dedicado a essa linha da espiritualidade, com muitos livros, muitos trabalhos publicados em revistas indexadas, né? Então, com vocês, o Dr. Décio Iandoli Júnior, na noite de hoje. Boa noite a todos. Oi, Sandra. Boa noite, pessoal do NUSE. É um prazer estar aqui com vocês de novo. É sempre bom poder dividir um pouquinho dessas ideias aí com o pessoal aí da Unifesp. E hoje é um tema perigoso para um médico, né? Falar de física quântica. E eu sei que já existem, assim, algumas pessoas, principalmente o pessoal da física, que já de saída já fala, e não sabe, vai falar bobagem, né? Mas, assim, eu não vou falar de física quântica, da matemática, nem da questão das equações. A gente vai falar do lugar que a física quântica está assumindo dentro da ciência. E como a gente acredita que a questão da espiritualidade é objeto de estudo científico, então ela tem um envolvimento, né? Eu queria começar discutindo um pouquinho essa questão da física, porque como a física ela estuda as leis naturais, ela estuda a base do funcionamento do universo, então tudo é construído em cima disso. Quando você está estudando o alicerce, você entende toda a estrutura, né? E a física estuda o alicerce é o funcionamento do universo. A primeira vez que a gente entrou em contato com essa parte da ciência, que eu considero a mãe de todas as áreas da ciência, foi com a mecânica newtoniana. O que o Newton fez? Ele estudou aquilo que era percebido de forma cotidiana, imediata, na vida das pessoas. E dentro dos fenômenos que aconteciam diante das pessoas. Então, por exemplo, você esfregar a sua mão na sua roupa bem rápido e a sua mão esquentar. Por que a sua mão esquenta? Não é? Por que os objetos, eles, quando você empurra, eles ganham velocidade e depois eles param? Eles não ficam naquela velocidade que você empurrou o objeto. O que faz ele parar? Então, o Newton começou a estudar esses fenômenos que eram demonstráveis, não é? E coisas que faziam parte do dia a dia das pessoas. Então, ele foi estudando esses fenômenos e foi trazendo a explicação e a matemática desses fenômenos, o que trouxe possibilidades ainda maiores de desenvolvimento de tecnologia. E, basicamente, ele fundou, né, a possibilidade da construção das máquinas, a relação entre os objetos, as forças que agiam sobre esses objetos, possibilitou com que a gente criasse as máquinas. E uma máquina é um conjunto de peças, de engrenagens, que consegue executar determinada tarefa, né? Muito bem. Ele estava ensinando a gente a entender a nossa realidade imediata, tá? E como a contribuição foi muito grande, essa contribuição, ela começou a servir de base para as outras ciências avançarem também. E isso criou um tom, como se fosse um diapasão para todas as outras ciências. Tanto que, até hoje, a gente usa termos que são oriundos da mecânica newtoniana. Por exemplo, a gente fala de mecanismos psíquicos.
como se o nosso cérebro fosse uma máquina cheia de catracas, e essas catracas formassem um mecanismo que gerasse o nosso psiquismo, né? E assim por diante. Várias formas que a gente tem para se referir a determinados fenômenos que não são da física, não são do escopo do estudo da física, mas que acabam atraindo essa base que foi tão bem estabelecida por Newton, para que a gente pudesse explicar aquilo que a gente percebe com os nossos sentidos, né? Bom, depois a gente passou por um segundo processo, que foi quando o Einstein elaborou a teoria da relatividade e começou a trazer uma contribuição importante para a compreensão dos fenômenos dentro da cosmologia, com os fenômenos dos astros, com os fenômenos daquilo que envolve o nosso planeta, o nosso sistema solar e assim por diante, né? Ele estava trazendo para a gente algumas ideias que já não eram tão óbvias, tão evidentes, tão facilmente demonstráveis como Newton. E a própria teoria da relatividade, ela só foi comprovada como verdadeira porque todas as suas conclusões foram comprovadas, mas não houve um estudo em laboratório. A ideia da teoria da relatividade ela é produto da intelectualidade e da compreensão que o Einstein tinha dos fenômenos que ele observava, né? Então, você já começa a notar que ele está estudando algo que não é percebido com os sentidos, mas algo que é percebido com o intelecto. E ele está transportando a gente para o cosmos e nos inserindo no universo, né? A relação que a gente tem com o planeta foi estudada pelo Newton. E a relação do planeta com os demais planetas, Einstein. E essa realidade menos óbvia, ela traz algum tipo de dificuldade. Aquela ideia de que se você for fazer uma viagem interestelar, se você for fazer uma viagem pelo espaço e você voltar, as pessoas que estão aqui na Terra vão envelhecer mais rápido do que você, né? Quer dizer, como é que a gente compreende isso? É difícil, porque não faz parte do nosso imediato, não é coisa do nosso cotidiano. Não é tão simples como explicar por que quando eu esfrego minha mão na roupa, minha mão esquenta, não é? Mas, mesmo assim, é algo demonstrável e abordando uma realidade cosmológica e muito menos óbvia do que a mecânica newtoniana. Mas vejam que a própria relatividade do Einstein mudou o tom também da ciência. E as questões relativísticas, elas começaram a entrar na forma de pensar das outras áreas da ciência. E a gente começou a ser menos determinístico e mais relativista com relação a todos os fenômenos dentro da biologia, dentro da sociologia e assim por diante, né? A mecânica newtoniana era matemática exata, era tudo 2 mais 2 dá sempre 4. No relativismo einsteiniano, ele chama atenção para a gente que existe algumas variáveis que nem sempre são tão facilmente percebidas, né? Mesmo as leis sendo constantes, as leis permanecendo. Vou dar o exemplo da força da gravidade. A força da gravidade aqui na Terra não é diferente da força da gravidade na Lua. É a mesma lei. Mas quando eu estou na Lua, eu tenho menos peso, eu consigo pular e eu vou mais longe. Tá, porque a massa da Lua é menor. Não é a lei que mudou. A lei é constante, porque é uma verdade. Quando você descobre uma lei universal, essa lei é uma verdade. E toda verdade é imutável. A ideia de que em ciência as leis são temporárias e são mutáveis, isso é uma bobagem. O que nós achamos que é verdade muda. Porque a gente descobre, às vezes, que aquele conceito que a gente considerava verdadeiro não era verdadeiro. Então, a gente vai mudando a nossa forma de ver o universo na medida em que nosso conhecimento e a nossa consciência desse universo vai crescendo
E isso muda tudo. Por isso que eu falo, como a física, ela dita o tom, né? Então, nós saímos daquela mecânica newtoniana exata e comprovável para ir para uma física relativística que era muito menos fácil de ser entendida, mas que ainda estava trazendo para a gente um novo horizonte que foi rapidamente absorvido pelos demais, as demais áreas da ciência. E o interessante é que agora a gente está partindo para uma outra área, para um outro escopo, que é a física quântica, tá? Essa física quântica, ela não é uma novidade propriamente, né? O Max Planck, ele trouxe uma série de informações, o próprio Einstein discutiu algumas das informações que a quântica trazia, e ela está crescendo nesses últimos anos todos, mais de 100 anos, ela está crescendo e está expandindo os seus conceitos para as outras áreas da ciência, tal qual a mecânica newtoniana e o relativismo de Einstein fizeram. O grande problema que eu vejo na quântica, e eu acho que é um dos motivos, talvez, da dificuldade que a gente está tendo para assimilar esses conceitos, é que ela traz uma percepção e um entendimento daquilo que não é percebido, né? Daquilo que não é óbvio e é dificilmente perceptível até com o intelecto, porque ela perverte, ela desconstrói aquilo que a gente chama de realidade. E esse, talvez, eu acho que seja a maior de todas as contribuições da quântica. É ela mostrar para a gente que aquilo que a gente acha tão palpável, tão sólido, tão real, não é tão real assim. Que existem outros fenômenos que estão acontecendo e que nós não temos ideia de que eles estão acontecendo. E eles têm efeitos sobre o nosso cotidiano que a gente não consegue avaliar. E a quântica, ela vai no infinitamente pequeno. Então, veja, o Newton na nossa escala, ele estudou a física da nossa escala. O Einstein estudou a física na escala dos astros. E a quântica estuda a física na escala subatômica, né? E assim, ela estuda o improvável, né? E esse improvável, ele traz a questão do espírito. Por um simples motivo. Uma das primeiras e mais basilares leis da quântica é que o fenômeno ele pode ser modificado pelo observador. Você pode trazer diversos elementos para essa discussão. Eu não estou dizendo aqui que você vai fazer uma mágica ou que aquela história que se você decidir que você vai ficar rico no dia seguinte. Não é nada disso que eu estou falando, isso é bobagem. Eu estou falando de um elemento que é uma base que mostra que quem observa é capaz de mudar o fenômeno que está sendo observado. Ele interfere no fenômeno que está sendo observado. E isso é o que traz a grande revolução da quântica. Por quê? Porque o fenômeno é físico e diz respeito à matéria. Na teoria relativística, também a gente está falando da matéria, né? Na matéria física, na matéria visível, tangível. E aí, quando a gente vai para a quântica, essa matéria ela vai sofrer influência do observador. Quem é o observador? Quem observa? Quem é capaz de ver, de entender, de captar e, segundo a própria lei da física quântica, de modificar o fenômeno que está em observação? A matéria, ela não é capaz de observar a matéria. Eu estou introduzindo um elemento novo. O observador é um elemento novo, não é? Aí vem uma série de questões filosóficas e de uma série de questões que podem ser assim mais pragmáticas e dizer que isso também é bobagem, porque é só a maneira como eu vejo que muda, não é o fenômeno em si. Tá, mas se eu estou vendo e está mudando, e não é a matéria que está mudando, então quem sou eu?
qual é a ação que isso está... Como que isso se dá? Se não é a matéria agindo sobre a matéria, é a matéria agindo ou sendo modificada por quê? Ou por quem? Então, por mais que algumas pessoas tentem trazer um pragmatismo para dentro dessa questão, eu, sinceramente, não vejo como fugir desse aspecto que a quântica introduziu um segundo elemento além da matéria e, portanto, ela inaugura o paradigma dualista na ciência, que até então era monista. O paradigma monista é aquele que admite matéria só, não existe mais nada além da matéria. É a matéria ou nada. E agora a gente está considerando a matéria, o nada e o observador. Né? E isso é altamente perturbador, até porque existem outras condições que a física quântica traz, que é a lei da incerteza, do entrelaçamento quântico, da comunicação não temporal, né? E uma série de outros elementos que parecem assim absurdos num primeiro momento, né? O próprio Einstein, ele falou: Deus não joga dados com o universo. Quando ele entendeu que existia que a quântica, ela introduzia probabilidade como a sua característica básica, né? Então, o determinismo de Newton vai sendo trocado pela probabilidade. O termo que tem sido utilizado é estocástico. A questão da probabilidade de que algo aconteça, que não é aleatório, é probabilístico. Mas é difícil porque a gente tem essa tendência de achar que ou a coisa é determinada, ou então é by chance, é aleatória, é alguma coisa que não segue nenhum tipo de lei ou de controle. Né? E eu acho que um cientista admitir que existe o nada e o caos, e que o nada é capaz de gerar algo organizado, e que o caos é capaz de se organizar por si mesmo, sozinho, eu acho que ele é mais místico do que qualquer espiritualista que a gente possa conversar. Ele está admitindo que nada pode gerar alguma coisa. Quer dizer, isso é mágico. Não tem uma causa. É algo sem causa. E aquele que pensa racionalmente e que procura o objetivo e a causa dos fenômenos, ele sempre entende que um fenômeno é sempre o resultado de outras causas, de uma ou de mais causas que se juntam para gerar aquele resultado. E aquelas causas, elas foram geradas por outras causas, que foram geradas por outras causas e por outras causas. E onde é que a gente vai parar com isso? Vai parar no conceito da causa primária. Aquilo que veio antes de tudo. E que, portanto, esse sim nunca foi criado. Ele sempre foi, sempre existiu. E ele sempre criou. Né? Essa causa primária é o que nós chamamos de Deus. Mas é causa primária de todas as coisas. É uma necessidade epistemológica da ciência. A gente precisa admitir isso para não ser mágico, para não acreditar na fantasia de que o nada gera alguma coisa. Né? E a quântica, ela vem dizer para a gente que nós participamos também dessa criação do universo. Nós somos co-criadores, né? E isso tem muito a ver com a nossa interferência sobre os fenômenos. E a interferência que a gente provoca simplesmente existindo e observando esses fenômenos, né? Isso faz com que a quântica, como a mecânica newtoniana e como o relativismo de Einstein, ela comece a ocupar o seu espaço também nas questões filosóficas, tanto nas questões filosóficas que vão gerar as hipóteses dentro da ciência, de todas as áreas da ciência, como as questões filosóficas mesmo, existenciais do ser humano. Não é? O René Descartes, ele disse certa vez, penso, logo existo. Né? O que, na minha opinião, é uma coisa óbvia e ela
ela não precisa ser provada, ela é autoevidente. O termo é esse. Então, ele dizia que o ser humano tem consciência e sabe disso. O próprio fato da gente chegar ao ponto do entendimento da mecânica newtoniana, da gente chegar ao ponto de prever fenômenos astrais a partir do relativismo de Einstein, o ponto da gente construir um computador quântico com uma capacidade de análise de dados infinitamente maior que um computador binário, tudo isso mostra a nossa capacidade de entender as leis universais, que são as verdades, que estruturam e regem tudo que existe. E como nós aprendemos a utilizar essas verdades para produzir novos fenômenos, para produzir novas capacidades, e que faz parte da própria natureza do ser humano. Quer dizer, quem que faz isso? Quem que consegue aprender? E quem que consegue utilizar o que aprende para criar coisas novas? É um co-criador. Nós somos criados e agora co-criamos. Então, o penso logo existo é uma versão, ou é uma ideia auto-evidente, né? O que é uma ideia auto-evidente? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos analisar essa afirmação. A verdade não existe. Então, é uma afirmação. A verdade não existe. Então, existem duas possibilidades. Dessa afirmação estar correta ou incorreta. Dela ser verdadeira ou dela ser falsa. Bom, se ela for falsa, a verdade não existe, ela é falsa. Então, existe verdade. Muito bem. E se ela for verdadeira, a verdade não existe, eu afirmar que a verdade não existe passa a ser uma verdade. Então, ela está negando a própria frase. Certo? Então, não existe hipótese da verdade não existir. Ela é auto-evidente. Né? Ou a afirmação, a consciência não existe. Né? Se você diz que a consciência não existe, eu preciso te perguntar, qual consciência que admitiu que a consciência não existe? Então, a consciência, ela é autoevidente também. Como a mente é autoevidente. Então, eu fico extremamente chocado quando eu leio artigos ou textos de cientistas comemorados, cientistas que publicam em grandes revistas, afirmarem que consciência não existe, que a consciência é uma impressão de um fenômeno que é falso. Isso me choca, por quê? Porque ele, como consciência, está gerando um conceito. E um conceito que, por excelência, é falso. Porque ele mesmo já é a prova de que a consciência existe. Essas são as tais verdades autoevidentes que a gente fala e que René Descartes, na minha opinião, emitiu essa ideia do penso logo existo como uma verdade autoevidente, né? Mas não é só a questão de pensar. Tem a questão que é muito relacionada com a quântica, que é a questão da vontade. E tem um trabalho do filósofo Arthur Schopenhauer que eu acho extremamente interessante e que vai muito ao encontro dessa questão que a gente está falando. O Schopenhauer escreveu um trabalho chamado O Mundo como Vontade e Representação. E ele diz assim que a vontade ela é a força mais autêntica, mais genuína e primária do ser humano, né? Do próprio ser vivo, mais do que do ser humano. Então, ele coloca a vontade como sendo a força motriz. Tanto que, depois que eu li esse trabalho do Schopenhauer e comecei a meditar um pouquinho sobre ele, eu costumo dizer que a vontade é o combustível da alma. É algo que é genuinamente nosso. As ideias podem ser intuídas, podem ser inspiradas. As criações, elas podem ser inspiradas. Mas a vontade é tua. Ninguém consegue dar a vontade para você. Eles podem te estimular a ter vontade, mas a vontade é do indivíduo. Por isso que eu digo que ela é o combustível da alma. E ela, segundo Schopenhauer, a vontade, ela vai ser utilizada para gerar a interpretação dos fenômenos que estão diante da pessoa, né? E, mais do que isso,
A vontade gera essa interpretação e a gente usa a razão como instrumento para viabilizar a nossa vontade. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu dou sempre o exemplo do futebol. Você está assistindo uma partida de futebol e você vê um jogador do time adversário derrubar um jogador do seu time dentro da área. E você olha aquilo e você fala, foi pênalti. Mas o torcedor do outro time vai olhar a mesma cena e vai falar, não foi pênalti. E aí mostra o replay, mostra com a cena aumentada, mostra devagar, e eu continuo, olha, tá vendo? Agora deu para ver direitinho que foi pênalti. E o outro torcedor vai falar, viu, agora deu para ver direitinho que não foi pênalti. Então, se a gente colocar os dois torcedores no polígrafo, a gente vai ver que os dois estão falando a verdade. Só que eu começo a usar argumentos racionais para justificar que foi pênalti, e o outro torcedor usa argumentos racionais para justificar que não foi. O que está acontecendo ali? A minha vontade que meu time ganhe passou a reger a minha realidade, aquilo que eu enxergo como real. E a razão eu uso como instrumento para viabilizar a minha hipótese, que foi gerada pela vontade. E a mesma coisa está acontecendo com o outro torcedor. E aí, o Schopenhauer fala o seguinte, então, como é que vai ser? Quem que é a pessoa que vai conseguir enxergar se foi ou não foi pênalti? É alguém desprovido de vontade, que seria o juiz. O juiz não quer nem que o A ganhe, nem que o B ganhe. O que ele quer é enxergar a realidade. Então, ele seria o mais apto para ver o que realmente aconteceu, que eu tenho chamado de realidade per se. Porque a realidade que eu considero real, aquilo que é real para mim, pode não ser real para quem está vivendo do meu lado, experimentando os mesmos fenômenos e as mesmas experiências que eu. Depende muito do grau de vontade e da forma como eu aprendi a observar os fenômenos, culturalmente, né, intelectualmente, as minhas experiências emocionais diante dos fenômenos, tudo isso varia ao infinito. E a minha forma de enxergar, a vontade que eu tenho de que determinadas coisas sejam A ou B ou C ou D, vai fazer com que eu gere naqueles fenômenos uma verdade construída pela minha vontade. Então, diz Schopenhauer que só é capaz de ver o que é quem é desprovido de vontade, né? A vontade é algo que tem que ser afastado, porque ela é projetada na lacuna do nosso conhecimento. Então, é assim, como se você estivesse vendo um auditório com algumas pessoas sentadas, que são aquelas verdades que a gente já estabeleceu, que a gente conhece bem, né? Aquelas leis que a gente já estabeleceu. E aonde está vazio, eu projeto aquilo que eu desejo que seja. Eu projeto nesse vazio o que eu desejo. E uso todos os meus argumentos racionais para justificar que aquilo é daquele jeito. Né? E posso, a partir daí, influenciar outras pessoas para verem a mesma coisa que eu estou vendo. Mas, se aquilo não for verdade, por mais que eu me engane e engane os outros, mais cedo ou mais tarde, aquela hipótese vai desaparecer e a verdade vai ser revelada. Mais cedo ou mais tarde. Né? Então, a realidade per se, ela está lá, ela existe, mas a forma como a gente interpreta o que a gente vê varia de acordo com a nossa necessidade, com a nossa vontade, com aquilo que a gente quer que seja e não com aquilo que é. Tá? Portanto, a nossa percepção do mundo é ilusória e representa aquilo que a gente quer e não aquilo que é. Tá? O Schopenhauer diz assim que a relação sujeito-objeto é a relação vontade-representação. É quântica, física quântica. Né? A relação entre o observador e o objeto é a relação entre a vontade do observador de enxergar determinado fenômeno e a representação daquele fenômeno que está acontecendo ali diante dele. Tá? Por isso que eu digo que se Descartes disse penso, logo existo, Schopenhauer disse quero,
logo existo. Né? Então, ele diz assim que a vontade gera uma representação que não passa da nossa versão do conhecimento e da experiência. Concluindo-se, então, que todo o organismo é um fenômeno manifesto da vontade. Então, a gente já está trazendo isso para o nosso próprio organismo. O nosso corpo é um fenômeno manifesto da vontade. Tá? E a vontade, ela é instrumentalizada pela razão e vai gerar essa realidade percebida. Tá? Uma versão mais ampliada e mais espiritualista da quântica foi dada pelo Dr. Amit Goswami, né, da Universidade do Oregon. E ele dizia que o próprio cérebro já é um colapso quântico da mente. Né? O que é um colapso quântico? Dentro das leis básicas que a física quântica, mais especificamente a mecânica quântica, estabelece, é que os fenômenos, eles não existem como fenômenos, eles existem como probabilidade, como possibilidade, e que fica variando em uma onda, em uma função de onda. E o observador, utilizando a sua vontade, ele colapsa uma dessas possibilidades e ela passa a existir como fenômeno. Então, aí ele está gerando o colapso quântico. Ele está escolhendo dentro daquela probabilidade aquilo que ele considera que é o real. Né? E quem está aí no meu lado pode escolher uma coisa diferente. E aí a gente pensa assim, bom, então isso é uma coisa muito louca, por isso que não dá para entender. Se eu estou dirigindo o meu carro e eu estou olhando o farol e o farol está vermelho para mim, e eu falo assim, não, eu vou usar a minha mente e vou interferir nesse fenômeno e vai ficar verde para mim o farol. E aí, na outra rua, está vindo um outro cara dirigindo o carro que também conhece física quântica e vai desejar a mesma coisa. E aí vai ficar verde para mim e para ele, nós vamos bater o carro. Não, isso nunca vai acontecer. Não vai acontecer, porque existe um nível de interferência. E aí é que entra o problema de você entender essas leis, essas interferências, a sobreposição de estados, que é uma outra coisa maluca dentro da física quântica, né? O exemplo é o gato de Schrödinger, né? O gato está dentro de uma caixa e existe todo um mecanismo que pode matar o gato. Então, enquanto a caixa está fechada, o gato está vivo, está morto, está vivo e está morto ao mesmo tempo. Quer dizer, você gera uma terceira hipótese. Você sai do binário, que é sim ou não, vivo ou morto, para o sim e não. Né? E isso é um dos pontos que fazem com que um computador quântico seja muito mais eficaz do que um computador binário. Você introduz mais uma variável, né? Que é capaz de gerar o trabalho e a informação. Então, o que está acontecendo é que essa versão, né, que você criou e esse desejo que você tem do farol ficar verde para você, você não consegue fazer com que aquele fenômeno ocorra nesse nível de interação molecular, atômica, né? Mas também não quer dizer que aquilo que eu sinto, as minhas vontades, os meus desejos, não sejam capazes de interferir na matéria subatômica daquilo que forma o meu corpo, que forma o meu organismo. E que isso tenha um efeito direto sobre o funcionamento do meu corpo. Entende? Então, um nível de consciência suficiente para fazer com que haja uma alteração no farol, dele deixar de ficar vermelho para ficar verde, esse nível de consciência, ele seria capaz de fazer isso, mas ele entende o processo. É um nível de consciência muito mais amplo e ele nunca faria com que os dois faróis ficassem verdes. Né? Ia ficar verde para um e vermelho para o outro. Né? Então, eu não sei se está dando para entender, que é um assunto bastante complexo e que foge muito da nossa percepção real. Mas aquilo que eu sou capaz de mudar em termos de interferência quântica das partículas subatômicas chega a nível molecular, alguns autores dizem que não, mas outros já dizem que sim. E quando a gente faz um estudo tentando entender, por exemplo, o efeito placebo, essa hipótese ela encaixa como uma luva.
a hipótese de que aquilo que a gente deseja, a nossa vontade, ela consegue interferir a nível subatômico ao ponto de que eu consiga perceber os efeitos dessa interferência a nível molecular. Então, é óbvio que eu não estou falando da luz do farol de trânsito, muito menos de um astro, não é? Mas eu estou falando de uma escala que interfere nas outras escalas. Então, eu vou dar um exemplo. Se você o grau de interferência do funcionamento do sistema solar na sua vida, existe esse grau de interferência? Claro que existe. Não é? As fases da Lua interferem na fertilidade do solo, interferem nos ciclos biológicos, né? Uma gestação no ser humano é de 40 semanas lunares. Você pode contar. São 40 semanas lunares, né? Não são 9 meses. Quando muda a Lua, se está de termo, entra em trabalho de parto. O Sol, dia e noite, interfere nos nossos ciclos biológicos, no nosso ciclo circadiano. Isso interfere na produção de hormônios. E tudo isso está ligado com o funcionamento do sistema solar, que, por sua vez, está ligado ao funcionamento da galáxia, que, por sua vez, está ligado ao funcionamento do universo. Então, existe uma conexão que, apesar de ser tão distante, ela existe. E essa conexão, ela passa pela nossa dimensão, que foi tão bem estudada pelo Newton, mas ela continua até nível subatômico. E essa conexão continua existindo. Continua existindo. É claro que os efeitos do subatômico você não vai perceber na escala astronômica. Ou mesmo na escala física newtoniana. Mas existe um efeito. Existe um efeito. Muitas vezes pouco percebido, mas que está lá. E a força que nós temos de interferência, ela é muito pequena por conta da nossa capacidade de compreensão dos mecanismos do universo, das leis universais. E eu usando a palavra mecanismos, né, que vem da origem newtoniana. Então, é óbvio que essas coisas, essas possibilidades, a sobreposição de estados, a incerteza, né? A formação de colapsos quânticos e mais outras percepções da quântica, elas vão ganhar algum grau de repercussão filosófico e que vai interferir na geração de hipóteses nas outras ciências, né? A inteligência passa a ser uma força geradora de realidade, mesmo que seja uma realidade falsa, uma realidade parcial ou uma realidade percebida. O universo passa a ser não um universo determinístico em que a gente é um mero passageiro, mas ele é probabilístico, em que nós atuamos interferindo nesse universo. E as nossas certezas vão por água abaixo, passa a ser um mundo de incertezas, com uma comunicação não local que interfere e se relaciona com tudo. Aquela história de que uma borboleta bate asas na Ásia e tem uma inundação na América do Sul. Quer dizer, parece um absurdo. Talvez não seja, né? Porque existe uma conexão. Agora, qual é o grau, né, de interferência? Qual é a dimensão de interferência desses fenômenos? Tá? E isso vai mudando a nossa forma de ver e perceber o mundo. Aquelas certezas que a gente tinha com a mecânica, elas desapareceram. Aquelas ideias meio malucas da relatividade, elas parecem hoje muito mais fáceis de entender do que você tentar compreender essas leis que têm sido colocadas pela mecânica quântica. Tá? E ela vem matematizar a filosofia. Lembra que o Newton matematizou o cotidiano, matematizou os fenômenos observados, né? O Einstein matematizou a formação do universo, a forma como o universo se comporta. Aqui nós estamos falando da matematização
da filosofia, não é? E as repercussões que isso vai trazer para a ciência, tá? Então, aquilo que eu já afirmei, né? Quer dizer, a quantidade de liberdade absoluta, que é aquela capacidade que você tem de interferir de uma maneira total sobre o fenômeno, disponível, essa quantidade de liberdade absoluta disponível de maneira individual, principalmente para as nossas consciências, para as partículas subatômicas, que é, teoricamente, aonde a gente consegue essa interferência, ela vai, na medida que a gente sobe em nível subatômico, atômico, molecular, essa interferência ela vai se tornando tão variada que elas vão se anulando, essa é a hipótese, e que ela se tornaria igual a zero em estruturas microscópicas, como um vírus, por exemplo. Tá? Então, é por isso que a gente considera esses fenômenos quânticos algo que nunca você vai observar. Por exemplo, você conseguir mudar uma cadeira de lugar. Ela está do lado esquerdo, você botar ela do lado direito. Né? Esse comportamento incerto dos fenômenos, tudo que foi estudado pelo Newton é constante, a gente sabe disso, a gente consegue observar isso, não é uma coisa variável. Então, cadê o comportamento quântico? Né? Nos planetas, nos rochedos, ou nem mesmo num grão de areia, que a gente não é capaz de modificar. Tá? Então, a explicação é isso. Se eu tiver uma consciência a nível crístico, por exemplo, ela talvez tivesse essa possibilidade de gerar essas mudanças, esse comportamento quântico em objetos macroscópicos. Mas ela não vai fazer isso, porque isso perverte as leis universais, não tem como fazer. Não é? A sua liberdade, a sua consciência, a sua capacidade de escolha nunca vai exceder a lei, que é a verdade absoluta, que é imutável. Não é? Então, essa inteligência superior, que seria capaz de fazer isso, não faz. Não é? E nós, muito menos, porque a nossa capacidade é muito menor, apesar de sermos co-criadores do universo e de termos a percepção, ou muitas vezes a gente não percebe como nós produzimos aquele fenômeno, mas a gente acaba experimentando aquele fenômeno. Volto a citar o exemplo do efeito placebo. Tá? E se você recuar do modelo microscópico para o molecular, para o atômico, você pode, teoricamente, chegar no nível de envolvimento direto que você teve naquele fenômeno. Né? Que começou ali na partícula subatômica, que é onde você tem uma liberdade maior de efeito. Só que é uma coisa subconsciente ou inconsciente até. Tá? E essa magnitude, ela é restrita para o nosso nível de consciência. Tá? Um exemplo que eu trago para isso é um exemplo para vocês imaginarem um cavalo. O cavalo vai pastar. O dono do cavalo amarrou uma corda no cavalo e amarrou a corda numa estaca de madeira no meio do pasto. E o cavalo, o nível de consciência do cavalo, está dizendo para ele assim: estou com fome. Aí ele olha para baixo e vê o pasto. E ele começa a pastar. Aí, a hora que acabar o pasto naquele pedacinho que ele está, ele anda para o outro pedacinho, anda para o outro e vai comendo. Se ele for para escolher um pasto um pouquinho mais longe e a corda puxar ele, é capaz dele nem saber que a corda está lá, nem tomar consciência que a corda está limitando ele, e ele continua procurando outros caminhos, e ele vai pastar em toda aquela circunferência que a corda permitir. Já o dono do cavalo está observando e vai pensar: ele já comeu quase todo o pasto daquela área, então eu vou trocar ele de lugar, ou vou aumentar o tamanho da corda. Entende? Então, é como se fosse assim: o meu nível de consciência me permite tomar decisões e interferir dentro da minha capacidade de interferência quântica. A força da minha vontade, a capacidade de gerar colapsos quânticos que eu tenho, que é minúscula. Para falar a verdade, ela é subatômica, mas que tem um efeito. Tem um efeito sobre a minha vida, principalmente sobre o funcionamento do meu corpo. Tá?
existem algumas discussões, né, sobre esse assunto. Por exemplo, se não tem ninguém para observar a floresta, faz barulho na floresta? Se não tem ninguém observando a árvore, ela cai, né? Se não tiver observador consciente, o que estaria acontecendo, né? Então, isso gera uma contextualidade, né? E isso leva a um pensamento que eu acho errôneo, de que as coisas elas não existem por si mesmas. O que eu acho que não existe por si mesmo é a realidade percebida. Mas a realidade per se existe, mesmo que nós não sejamos capazes de percebê-la. Tá? Então, apesar da gente não conseguir perceber ou identificar esse comportamento quântico nos objetos maiores, o princípio existe dentro das condições que se lhe apresentam. E eles devem ser submetidos ao observador que tem um grau de consciência e de amplitude suficiente para determiná-los. Então, as outras consciências que existem, além das nossas, consciências mais complexas, elas seriam capazes, então, de fazer níveis de interferência superiores aos que nós somos capazes de fazer. A gente não precisa ir muito longe. Aqueles monges budistas que conseguem baixar sua frequência cardíaca a uma frequência extremamente baixa, de 3 batimentos por minuto. Né? Param de respirar e voltam na hora que eles querem. Quer dizer, é um nível de interferência do intelecto, da inteligência deles sobre o corpo. E eles estão fazendo um colapso quântico, eles estão fazendo uma escolha. Eles estão fazendo um colapso quântico de um comportamento fisiológico que não é habitual. Não é habitual, não é qualquer um que consegue fazer isso. Mas eles conseguem. Então, é possível. É aquela história. Quantos corvos brancos são necessários para provar que existem corvos brancos? 1. Se eu te apresentar um corvo branco, você verificar que eu não pintei ele, que ele realmente nasceu com penas brancas, e é um corvo, não preciso de 2 corvos. Você já tem que admitir que existem corvos brancos. Né? Então, para alguns fenômenos, um fenômeno observado, eu não preciso de um N, eu não preciso de uma casuística, eu não preciso de um grupo, controle. Não. Um fenômeno observado já é suficiente para provar que aquilo existe. Tá? Então, o cérebro humano, ele acaba funcionando como um instrumento, né? Ou vamos colocar um computador quântico, né? Que vai instrumentalizar a nossa capacidade de perceber essa realidade que está ao nosso redor. Seja a realidade gerada pela nossa vontade, que é a realidade percebida, ou quando nós, através do estudo, da análise, da ciência, do método científico, a gente consegue revelar as verdades per se, as verdades que são universais, imutáveis, né, e infinitas. Tá? Então, já existem algumas teorias, e as únicas teorias todas as teorias que procuravam explicar a vontade, a criatividade, todas elas caíram por terra. A única que ainda persiste é a teoria quântica. Né? A gente percebe os estímulos externos através dos nossos receptores, através de um estímulo analógico. Esse estímulo analógico é transformado num estímulo binário, digital, que vai pelos nossos neurônios através dos potenciais de ação. Ou a célula está despolarizada ou ela está polarizada. É sim ou não, 0 ou 1. E quando chega no córtex, você gera uma função de onda que vai ser colapsada. Por quem? Não é pelo metassistema, pela consciência, ou se você quiser chamar de alma, ou de espírito, tanto faz. É aquele que tem a inteligência, que escolhe, que tem vontade. Não é? E aí a gente, de novo, está gerando a hipótese dualista. A matéria, por si só, não consegue explicar os fenômenos, muito menos, né, a nossa complexidade como seres humanos. E a nossa complexidade não é para ser provada, ela precisa ser explicada.
porque a prova de que a nossa complexidade existe é inútil, porque a complexidade humana é autoevidente, né? Como a verdade, como a consciência e assim por diante, tá? Então, muitos pesquisadores têm estudado dentro da citologia e da fisiologia fenômenos que poderiam estar relacionados com a quântica e que estariam manifestos na biologia, né? Então, talvez o exemplo mais contundente seja os microtúbulos, né? Aqueles que a gente achava que só funcionavam para separar os cromossomos na mitose, né, quando formavam os centríolos, ou então como um citoesqueleto, hoje talvez seja uma das organelas mais bem estudadas, né? E muitos pesquisadores têm levantado a hipótese dessas organelas serem a manifestação, né, quântica ou um amplificador quântico da manifestação da vontade, da inteligência que está influenciando o funcionamento daquela célula, né? E isso seria uma hipótese que vem sendo defendida por pesquisadores como Hameroff, que, aliás, ganhou, foi indicado para o Prêmio Nobel de Medicina, Stuart Hameroff, que é um físico, um anestesista, Roger Penrose, que é físico, e também está estudando, junto com o Hameroff, o efeito quântico dos microtúbulos nos neurônios, né? Hermes Homnin, Pim van Lommel, que estudou a experiência de quase morte, agora está estudando memória extracerebral, e outros indivíduos, como o Jeffrey Satinover. Eu acho interessante esse autor, o Jeffrey Satinover, ele escreveu um livro chamado O Cérebro Quântico, porque ele é doutor em medicina pela Harvard. E aí ele fez psiquiatria e depois ele se formou em psicanálise no Instituto Jungiano. Ele achou que ele precisava, para entender melhor o cérebro, ele achou que ele precisava saber física. E ele foi fazer física em Yale. E ele é licenciado em física em Yale. E aí, depois, como ele percebeu que era um computador, o cérebro, ele fez computação no MIT, no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, e fez bacharelado em computação. Então, esse cara é um cara que a gente tem que, pelo menos, ouvir o que ele tem a dizer, né? E esse livro dele, O Cérebro Quântico, é um livro extremamente interessante, apesar de eu confessar que existem algumas partes do livro que eu pulei. Quando ele vai fazer análise estatística, matemática, eu não tenho conteúdo para entender aquilo lá, mas ele sempre trazia, dentro da linha de raciocínio dele, as conclusões que eu acho que são fantásticas, né? E ele tem uma frase no livro dele que eu acho extremamente interessante, porque ela traz alguns dos aspectos que a gente defende, que é o seguinte, ele diz assim, que na medida que a moderna ciência biológica penetra na matéria viva em nível subcelular, em partículas dos tecidos que constituem o cérebro, indubitavelmente começa a encontrar os desconcertantes efeitos quânticos, porque são desconcertantes, né? Que confundiram os físicos durante mais de um século. Esses efeitos não são simples analogias, são fenômenos reais. E como veremos, é somente ao estudar o seu funcionamento que poderemos começar a entender os blocos de construção da vida. Eu acho extremamente interessante um cara que estudou tão profundamente a medicina, a psiquiatria, a física e a análise de sistemas. Esse cara estudar o cérebro e trazer uma frase dessa, que os desconcertantes efeitos quânticos estão presentes nos tecidos, que são macroscópicos. Isso está acontecendo em uma organela, no microtúbulo. Está acontecendo na mitocôndria, está acontecendo no complexo de Golgi. E está acontecendo também nas moléculas proteicas que formam aqueles elementos, né? Nos aminoácidos que formam aqueles elementos. E está acontecendo também nos átomos que formam aquelas moléculas. E isso tudo está trazendo uma repercussão no organismo físico como um todo, que influencia outros organismos que estão ao seu redor, que influenciam o ambiente, que influenciam o planeta, e assim por diante. É uma rede que está indubitavelmente ligada, né? E essas coisas, elas precisam ser admitidas. Talvez a gente não tenha condições de entendê-las ainda,
mas elas já podem ser admitidas, né? E a gente vai perceber que isso, cada vez mais, está ganhando corpo. Misturar física com filosofia e biologia, está certo. Aí eu vou citar Edgar Morin, né? Um filósofo francês, que escreveu um trabalho sobre o pensamento complexo, e ele diz assim, que os conhecimentos tradicionais foram submetidos a um processo reducionista que levou à perda da multiplicidade e da diversidade, engessando diversos campos do conhecimento em si mesmos e limitando a nossa capacidade de vislumbrar e aprender mais. Ou seja, a gente compartimentalizou o conhecimento humano. E o que prega Edgar Morin? A interdisciplinaridade. Ele diz que não tem como entender biologia sem entender quântica, não tem como entender quântica sem entender sociologia, não tem como entender sociologia sem entender ecologia, não tem como entender ecologia sem entender matemática, e por aí vai. Ele propõe que a gente finalmente faça a interdisciplinaridade para a gente começar a montar esse quebra-cabeça, que as áreas da ciência foram desenhando cada uma das peças desse quebra-cabeça e que é hora de nós montarmos o quebra-cabeça para termos a visão final, a big picture, do que realmente está diante de nós, do que é realmente esse universo. E não é só o Dr. Edgar Morin. Bruce Lipton fala isso no seu livro A Biologia da Crença, com relação à citologia. Kazuo Murakami fala isso da genética no seu livro Código Divino da Vida. A doutora Candace Pert fala isso da bioquímica no seu livro As Moléculas da Emoção. Né? O Jeffrey Satinover na neurociência, o Edgar Morin na filosofia. E dentro do espiritismo, a gente tem André Luiz, que antecipou esse conceito em 60 a 70 anos. Então, as coisas estão aqui apresentadas para cada um de nós, para que a gente, pelo menos, as considere como hipóteses e leve a sério essas hipóteses para poder estudá-las, comprová-las ou negá-las, né? Porque senão a gente vai ficar igual aquela história dos macacos na jaula, né? Eu procurei bastante a origem dessa história, não consegui achar se é uma história, se foi realmente algo que foi feito. Eles colocaram 5 macacos dentro de uma jaula, colocaram uma escada e um cacho de bananas no topo da escada. Quando o macaco, o alfa, foi subir para pegar a banana, os cientistas jogaram água gelada nos outros 4 macacos que ficaram embaixo. E eles repetiram isso toda vez que algum macaco subia para pegar a banana, os 4 que ficavam lá embaixo tomavam um banho de água fria. Até que eles aprenderam o comportamento. E aí, quando alguém tentava subir para pegar a banana, apanhava dos outros 4. E ficou estabelecido naquela jaula que não era para pegar a banana. E eles deixavam os macacos sem comida, colocavam a banana lá e eles não pegavam a banana. Nenhum dos 5 macacos pegava a banana. Aí eles tiraram um dos 5 macacos, colocou um macaco calouro. Quando aquele macaco calouro viu a banana, foi subir para pegar a banana, apanhou. Não entendeu nada, tentou pegar de novo, apanhou de novo. Aí ele percebeu, aqui não pode pegar o cacho de banana. Aí eles trocaram um segundo macaco, colocaram um segundo calouro e o comportamento se repetiu. E foram fazendo isso até trocar os 5 macacos. Os 5 macacos novos nunca tinham tomado banho de água fria e nenhum deles se atrevia a subir para pegar a banana. Isso é o tal do preconceito, ou pré-conceito. Um conceito gerado anteriormente por causas que às vezes já não existem mais e que é mantido por uma inércia de comportamento, né? Eu acho que muito do atraso que a gente está experimentando e do retardo da implantação de novas ideias e novos conceitos na ciência, especificamente na medicina, na área da saúde, que é o que nos interessa mais, eu acho que muito vem por esse preconceito gerado por essa inércia de muitas mentes que se recusam a perceber elementos extremamente contundentes que estão sendo apresentados por uma série de pesquisadores e cientistas sérios, publicando em revistas de alto impacto, mas que ainda assim são negados, né? Eu sei que é pesado, né? Que eu trouxe muitos pensamentos abstratos,
e que muita coisa pode ter passado despercebida, ou para mim, ou para vocês, mas eu espero que tenha sido útil e que tenha dado para fazer essa conexão entre o que a quântica está trazendo, os seus conceitos básicos, e a nossa espiritualidade, que é a manifestação da nossa essência, né? Da nossa inteligência. Admitimos e somos dualistas. A matéria existe e é subjugada à inteligência. E a inteligência não é fruto da matéria. São dois elementos duais, né? E é assim que nós temos nos comportado nas nossas hipóteses e nas nossas discussões. Muito obrigado pela paciência de todos e eu estou à disposição. Se tiver alguma pergunta que eu possa ajudar, eu estou à disposição. Você está sem o microfone, Sandra. Muito bem, muito bem. Oi, obrigada. Então, boa noite a todos que estão aí, que assistiram a apresentação do Dr. Décio. Nós temos aí um tempinho só para uma ou duas perguntas, senão nós já estouramos no tempo, Dr. Décio. Foi muito boa a sua palestra, né? Como sempre, muito obrigada. E eu quero convidar o público aqui presente para a próxima palestra, que vai ser no dia 26 de abril, com o Dr. Ricardo Marujo, que vai falar sobre a espiritualidade na prática médica. Dr. Ricardo Marujo, ele é cirurgião plástico, né? E tem essa linha da espiritualidade, né? Uma veia que ele vai fazer essa interface entre a medicina e a espiritualidade. Então, como não temos perguntas, porque o assunto não foi muito fácil, né, para a maioria, mas eu espero que todos tenham gostado, aprendido e praticar, né? A gente tem que praticar no dia a dia as lições que nós aprendemos. Então, muito obrigada por tudo. Em nome do NUSE, do nosso Núcleo Universitário de Saúde e Espiritualidade, a gente agradece de coração você vir, como sempre, abrir a nossa agenda, né, de palestras aqui no canal do NUSE no YouTube. Muito obrigada e boa noite a todos. Obrigado, Sandra. Obrigado a todos. Uma boa noite. Obrigada, Décio. Eu já desliguei aqui, ó, já desliguei aqui o YouTube. Então, obrigada, Décio. Eu vou mandar... Oi? Não, vou mandar depois... no stream. Eu saí do YouTube. Eu vou mandar depois para você o certificado, tá bom? Muito obrigada. Obrigado você. Eu estreiei hoje aqui como aprendiz da internet. Tá certo. Uma boa noite para vocês aí. Obrigada para você também. Fica com Deus, tchau. Viu? Até a próxima. Tchau, obrigada. Sair aqui.